Sou a professora Vera Maito, responsável pelo Centro de Memórias da ETEC, professora Ilza Nascimento Pintos, de São José dos Campos. Hoje, dia 7 de abril de 2025, estou nas dependências da ETEC, recebendo a diretora de serviço acadêmico, professora Suzana Berger. Quero esclarecer que o objetivo dessa entrevista é obter dados sobre a ETEC, professora Ilza Nascimento Pintos, referente à sua arquitetura, espaços e história. Professora Suzana, boa tarde. É um prazer recebê-la. Boa tarde, professora Vera. O prazer é todo meu. Bem, iniciando a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da sua formação acadêmica. Enfim, você fica à vontade para falar de você. Eu sou formada em licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia e também em uma pós-graduação em gestão estratégica da educação, que inclusive foi uma pós-graduação que foi oferecida até pelo Centro Paula Souza, né? Na época, lá em 2012, né? Foi oferecida para os diretores de serviço e também para os diretores das ETECs, que foi muito interessante, que foi voltada mais para essas funções de gestão de ETEC. Perfeito. Como e quando foi a sua chegada ao Centro Paula Souza? Mais precisamente, para a Diretoria de Serviços Acadêmicos, aqui em São José dos Campos. Então, minha vida, né, nessa querida escola começou em 2010, né? Primeiramente eu havia passado no concurso de auxiliar administrativo, que foi aquele concurso que aconteceu em 2009. Então, em comecinho de janeiro, em 10 de janeiro, eu tomei posse dessa função e fui encaminhada, né, para os serviços da Secretaria Acadêmica. Naquele momento, a escola estava em transição, né, de direção, porque ainda não havia tido nenhuma eleição. A escola era nova, né, e a gente tinha o diretor, que era o professor Geraldo, que ele estava na função pro tempore, e aí ele saiu da direção, então estava para chegar uma nova diretora, que era a professora Regina, que também estaria assumindo de forma pro tempore. E nesse decorrer desse trâmite, né, dessa mudança de direção, eu tive o convite, né, de estar assumindo a diretoria acadêmica. Depois que aconteceu a visita, naquela época, da professora Laura Mazei e a diretora Maria Tereza, que ela ia ser supervisora na regional aqui educacional. E eles estiveram fazendo várias visitas na unidade, justamente por conta dessa tramitação ali, né, das duas gestões. E ela conheceu o meu serviço e indicou para a professora Regina, que estava chegando, me indicou para que, né, assim que ela tomasse à frente da direção, para que ela então me fizesse esse convite. E desde então, né, desde maio de 2010, eu estou nessa função. Depois disso, eu participei de vários processos seletivos e concurso. Em 2015, eu consegui também ser efetivada na parte de professor, né? Então, hoje eu sou indeterminada como professora de matemática, mas estou afastada das minhas aulas porque, né, permaneço na função de diretora acadêmica. E é, assim, uma tarefa assim, que eu gosto demais de desenvolver. Perfeito, professora. Sobre o prédio naquela época, você disse que você entrou em 2010, né? 1 ano e meio a escola tinha, né? Ela foi inaugurada em setembro de 2008. Então, após 1 ano e meio, você estava já na diretoria acadêmica. Você se recorda, você poderia assim, fazer uma breve descrição do prédio, como era o prédio, se os laboratórios, os equipamentos, eles atendiam aos cursos oferecidos? Poderia relatar um pouco para a gente? Então, naquela época, né, estava muito recente ainda, né? Quando eu entrei já tínhamos 3 turmas formadas, né, que eram de automação industrial,
informática e administração. Então, o prédio, né, quando ele se tornou o METEC, ali em setembro de 2008, ele passou por uma grande reforma, né, quando ele saiu do CEPAM e passou para a CETEC. Então, o prédio estava todo muito novinho, né, assim, né, a pintura, os laboratórios com equipamentos novos. Inclusive, naquela época, o carro-chefe da escola, assim, era o curso de automação industrial, devido à nossa região aqui, né, que tem muitas indústrias e tudo. E o laboratório, ele era muito bem equipado. Tanto é que até hoje, né, basicamente, a gente trabalha ali com as mesmas, ainda com as mesmas, né, parte elétrica, a parte de pneumática, ainda são todos os recursos daquela época. A única coisa, até que no laboratório de automação, que mudou, foi que, né, a gente recebeu a parte do robô, né, e também do torno. Mas o restante, assim, o básico é ainda daquela época. Então, assim, sim, era bem, estava bem, né, preparada, a escola estava bem preparada para receber esses cursos técnicos. O de informática também, né, os equipamentos eram todos novos. É claro que de lá para cá, né, muita coisa vai mudando, né, a tecnologia e tal, então a necessidade está sempre se aprimorando, né? Então... Professora, você está falando de reforma que foi feita em 2008 para receber a ETEC, para inaugurar a ETEC. Sim. Mas ao longo desse período, 2008 até os nossos dias, houveram outras reformas assim que mexessem na arquitetura do prédio ou foi só reforma de piso, de alguma manutenção? Como é que foi essas reformas que aconteceram após 2008? Sim. Então, logo que a professora Regina, né, assumiu, as maiores mudanças que aconteceram na escola foi que logo que ela chegou, ela priorizou em estar colocando as guaritas, né, que não tinham nem na entrada aqui dos alunos, nem na parte dos professores. Então, um lugar, né, para que a vigilância patrimonial pudesse ficar ali com segurança, enfim. Então, ela quis muito fazer isso, e logo em seguida também foi feita a quadra, que a escola não tinha a quadra esportiva, né? Então foi construída a quadra. Então, assim, naquele primeiro momento, assim, as duas obras maiores foram essas. Aí, por volta de 2013, né, a escola foi contemplada aí com uma reforma estrutural, mudança dos pisos. Houveram algumas, assim, a maior, acho que, mudança arquitetônica que eu diria seria da biblioteca, porque a biblioteca, ela era no térreo, e aí ela foi passada para o primeiro andar. Aí sim teve uma parede ali que mudou, porque aí ela ficou com um espaço mais amplo, e onde ela ficava, então foi passado outros laboratórios, né? Acho que foi a maior, mas naquele momento foi realizada a pintura, foi realizado, né, a troca dos pisos, né, no geral, assim. Então, a biblioteca passou para o piso superior em 2013? Isso, na reforma de 2013. Na reforma de 2013. Isso. E aí, depois disso, a gente não teve mais nenhuma reforma. E a fachada do prédio sempre continuou igual, mudou apenas as cores, pinturas, assim, cores, né? Somente, nunca teve nenhuma mudança, nem na fachada, nem ali também na parte do jardim, ali na entrada. Muro, sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Inclusive, assim, né, depois de tanto tempo, a gente até já está no momento, assim, que está precisando, né, de estar fazendo uma nova reforma, né, de manutenção, a questão de infiltração, porque a gente sempre teve esses problemas também com infiltração, né? Sim, mas não aí, na arquitetura não se pensa em mexer. Certo. Olha, nos espaços, assim. Eu acho, né, na minha opinião, que seria, a gente tem um terreno aqui, né, uma área, né, grande disponível, tem um espaço verde. É bem interessante a escola ter um espaço verde, porque, né, na região que a gente está é gostoso, é saudável, tudo. Mas tem um espaço que seria bastante interessante se pudesse fazer uma ampliação, né? Porque salas de aula mesmo, a gente só tem 9, né? 9 e os laboratórios, é claro, e outros espaços. Mas seria bem importante para que a gente pudesse
também atender de uma forma mais ampla, né, a nossa comunidade. Professora, você fala aí do espaço, falou das reformas. Você tem registros dessa época? A Secretaria Acadêmica possui algumas fotos, vídeos dessas reformas todas que você narrou para a gente? Então, quando eu entrei na Secretaria Acadêmica em 2010, tinham vários arquivos salvos lá, e dentre esses arquivos tinha alguns de fotos, sim, que a antiga direção havia salvado, principalmente da reforma de 2008. Então eu posso estar fornecendo para você, para que você possa até ter acesso a essas informações de melhor forma também. Tudo que tinha eu guardei no backup. Muito bom. Isso vai ser de muita serventia, pode crer, que vai servir bastante para nós nós construirmos, né, a história oral da ETEC, professora Ilza Nascimento Pintos. Professora, com relação a esse nome, né, ETEC, professora Ilza Nascimento Pintos, a gente sabe que quando a ETEC foi inaugurada, tratava-se de ETEC de São José dos Campos. A partir de quando passou para ETEC professora Ilza Nascimento Pintos? Foi em 2015. A professora que deu nome a essa escola, a nossa patrona, ela tinha alguma ligação com a escola? Ela chegou a trabalhar aqui? Ou teve influência para a criação da ETEC? Então, não, na verdade não. Ela, na época em que foi colocado o nome dela na escola, inclusive ela já era falecida, né? E a escola era até recente ainda. Eu tenho conhecimento que foi o deputado Hélio Shimoto, que na época, em 2015, esteve aqui na escola para comunicar que a Assembleia Legislativa havia autorizado, né, já havia votado pela nomeação da escola, né, com a professora Ilza. E naquele momento, ninguém aqui da comunidade escolar conhecia a professora, né? Mas depois até tivemos conhecimento que aqui no município de São José dos Campos já tem uma escola municipal também com esse nome. Mas não, ela nunca teve nenhuma influência, não foi uma professora que trabalhou aqui e também, né, não era de conhecimento da comunidade escolar. Mas depois do passar dos anos, eu me recordo de que a família dela esteve algumas vezes presente aqui na escola, conversou, se apresentou, falou um pouquinho dela, né, do trabalho dela no município, mas em especial aqui com a ETEC, não. Perfeito. Professora, então, indo para o final da nossa conversa, você gostaria de acrescentar algum outro fato importante que poderia que deixamos de mencionar sobre a criação da ETEC, sobre a arquitetura da ETEC? Você fica à vontade para acrescentar alguma coisa que você acha relevante? Então, assim, né, se a gente for olhar no contexto geral, não houve grandes mudanças, né? As grandes mudanças são essas que a gente mencionou: quadra, a guarita, a reforma da biblioteca o restante foi mais uma questão de manutenção mesmo, né? Hoje a gente está tendo a necessidade, inclusive, de novas manutenções. Faz bastante tempo que a gente não tem, né? É sempre aquela coisa só de, né, resolvendo ali as coisas que acontecem, mas uma reforma mesmo de pintura, né? A gente precisaria muito nesse momento na escola. A fachada e tudo mais, o modelo assim da escola permanece igual, então não houve muitas modificações. Agradeço muito a sua presença, professora. Creio que todos os esclarecimentos que você nos deu é de muita importância para a construção da história da ETEC. Então, por isso, nós estamos muito gratos com a sua presença, com a sua disponibilidade aqui para a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz em poder estar participando desse projeto,
porque de uma forma ou de outra, né, a história da escola, ela acaba que se misturando à nossa própria história de vida, né, depois de tantos anos aqui, né, então assim, foram tantas experiências e tantas coisas, né, que vivenciamos, então assim, para mim poder estar falando um pouquinho dessa parte realmente só tenho a agradecer. É gratificante, é muito né, gratificante, professora, lembrar de toda essa história. Exatamente. Então eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Conversei aqui com a diretora de serviços acadêmicos, professora Suzana Berger, que nos relatou vários fatos, desde a construção da escola, a criação da escola, mais propriamente, né, porque o prédio já existia, pelas reformas, pelas mudanças que houveram ao longo desses 17 anos, né, professora? Já 17 anos. Então, muito obrigada e até uma próxima.